Meus irmãos, paz do Senhor, graças ao nosso Deus que nos concede mais esse momento de estarmos juntos para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nós somos gratos ao Senhor nosso Deus, porque o Senhor tem concedido esse dia de estarmos aqui no Templo Central em Ipatinga, do nosso ministério com o pastor-presidente Júnior Calais. Estamos dando sequência aos temas da lição do nosso primeiro trimestre sobre o verdadeiro pentecostalismo. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 8, e a nossa lição de número 8 traz por tema comprometidos com a palavra de Deus. Esse é o nosso tema de hoje. Todos nós, como estudantes da palavra do Senhor, e também com o foco nosso como verdadeiro pentecostalismo, estamos comprometidos com a palavra de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em 2 Timóteo, a carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo na segunda epístola, no capítulo 2, do verso 14 ao 19, e ainda em 2ª Epístola de Pedro, no capítulo 1, versos 20 e 21. Farei a leitura e você poderá acompanhar comigo através da sua revista ou através da sua Bíblia, se porventura não estiver com a sua revista em mãos. Diz assim o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versos 14 ao 19. Paulo falando a Timóteo: traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, para que nada aproveitam, e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de quem envergonhar-se, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. E o texto de 2ª Epístola de Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Essa é a nossa leitura básica para o desenvolvimento do nosso tema de hoje: comprometidos com a palavra de Deus. O nosso objetivo geral, pela qual nós pretendemos abordar com base no conteúdo da nossa aula, será demonstrar o nosso compromisso com a palavra de Deus. Como introdução, nós veremos na nossa aula que nós, como pentecostais, temos o compromisso com a palavra de Deus, e esse é um dos maiores cuidados, é um dos maiores zelos que nós temos como movimento pentecostal. Para nós, a Bíblia, ela é inspirada e inerrante em toda a sua dimensão, ou toda a sua plenitude, e é a única regra de fé e prática para a vida cristã. Então, cremos que a experiência espiritual não pode estar contra a palavra de Deus.
em hipótese alguma, pois a Bíblia é a referência para avalizar toda experiência que seja pessoal ou que seja coletiva. Então, isso significa que nós cremos que toda experiência, só reprisando isso, toda experiência espiritual não pode estar contrário à palavra de Deus. Nada. Tudo tem que estar embasado nas Escrituras. Isso pelo fato de sermos pentecostais e cremos no envolvimento do Espírito Santo. Por que isso? Porque a Bíblia ela é a bússola que norteia a nossa jornada espiritual. Então, iremos estudar hoje, de uma forma direta, sobre a relação dos pentecostais clássicos, né? Vamos observar isso, que nós vamos trabalhar aqui com os pentecostais clássicos e não com os tratando dos neopentecostais. Vamos estudar sobre o relacionamento nosso com a Bíblia Sagrada, de forma que a nossa interpretação são embasadas. Aqui que entra o fator necessário quando se fala de interpretação bíblica. Por quê? Porque a nossa interpretação, elas estão embasadas nas regras gramaticais dos livros do Antigo Testamento, abordando todos os parâmetros gramaticais do hebraico e do Novo Testamento no grego. Outro fator que deve ser observado sobre a nossa interpretação, quanto ao contexto histórico. Então, esses parâmetros são necessários para embasamento de uma boa interpretação, estar fiel ao texto. E os aspectos literários, quanto ao tempo, quanto às questões de quem fala, as situações políticas, geopolíticas e espirituais e o mover de Deus naquele período. Isso para quê? Para que nós possamos compreender o texto sagrado e para isso nós buscamos orientação do Espírito Santo para nos ajudar, para que não fiquemos apenas no racionalismo, apenas com o nosso poder intelectual. Teremos hoje, para a nossa aula, como nós vamos tratar sobre o nosso comprometimento com a palavra de Deus. O nosso primeiro ponto, nós vamos falar sobre a autoridade da Bíblia. O segundo, zelo pela doutrina. E por último, o cuidado quanto ao modismo. São esses 3 tópicos que nós estaremos desenvolvendo na nossa aula de hoje. Então, nesse nosso primeiro tópico, sobre a autoridade da Bíblia, nós, como pentecostais, nós cremos na Bíblia como única regra de fé. Isso deve ser observado, única regra de fé, a Bíblia, nenhum outro livro, nenhum livro adicional. E também, quanto à prática, nossa é embasada nessas regras de fé, e que Deus, aí entra um detalhe, por sermos e fazermos parte do movimento pentecostal, e que Deus continua a comunicar através dos dons espirituais. É o que nós vamos lidar aqui, e tendo a Bíblia como autoridade nossa de regra e fé. Nós vamos entender de que a reforma protestante, no século XVI, ela foi e é a base para o nosso entendimento e das interpretações neotestamentárias. Isso por quê? Porque a reforma protestante, aquilo que aconteceu no século XVI, tudo ali ocorreu em oposição aos ensinamentos da Igreja Católica. Por que isso? Porque o mundo vivia debaixo das peias, debaixo das amarras do domínio do poder papal, e a Igreja Católica utilizava os procedimentos que, na verdade, produzia corrupção no clero,
onde eles passaram a vender as indulgências, ou seja, o indivíduo, se ele comprasse algumas coisas da igreja, então ele estaria recebendo o perdão pelos seus pecados. Esse era um fator básico, em que as pessoas, elas pensavam que através das suas boas obras, através das ações que elas pudessem fazer, poderia comprar, através do clero, o perdão dos seus pecados. Isso foi um dos pontos culminantes, porque, na verdade, cerca de 100 anos antes, John Hus, John Wycliffe, já havia levantado contra a igreja naquela época, devido às corrupções, às formas políticas, às exigências que a igreja fazia com a população. Então, no século XVI, surgiram mais uma vez um levante, chamado os Reformadores, iniciando exatamente com Martim Lutero. Nessa época, ele, junto a outros, que eu vou falar daqui a pouco, junto a outros mais, mas tendo como base a ele, Martim Lutero, exatamente no dia 31 de outubro de 1517, Martim Lutero, ele então escreve as suas 95 teses e crava aquelas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Ele era um frade, né, ele era um frade católico, mas que discordava das atitudes, do comportamento da igreja católica. E Martim Lutero, então, lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus, ele viu claramente pelas Escrituras que as pessoas jamais seriam salvos pelas suas obras, em hipótese alguma por aquilo que ele fazia, mas ele seria salvo pela fé. Era exatamente esse o entendimento de Martim Lutero, que o justo viverá pela fé. Quando ele, lendo o capítulo 1 de Romanos, especial o versículo 16 e 17, ele então entendeu, e aí Lutero passou a ler as Escrituras, tirando o óculos, né, vamos dizer assim, os óculos da igreja da época, que é a igreja católica, e passou a ler as Escrituras de forma e buscando ao Espírito Santo para que pudesse dar a ele entendimento das coisas que ele estava lendo ali na Bíblia, sem o foco da igreja predominante naquela época, da força religiosa que predominava naquela época. Ele então, com base nisso, entendeu que o justo, ele vive pela fé, ele é salvo pela graça, não pelas obras que ele via a fazer. Então isso surgiu através de Lutero, Zwinglio, Armínio e Calvino e alguns outros reformadores. Eles desenvolveram então os chamados 5 pilares do desenvolvimento para vamos dizer, para a igreja cristã daquela época, que é chamado então os 5 soleri. Eu vou abordar aqui na minha tela exatamente uma imagem que eu extraí da internet, mostrando aí Martim Lutero cravando as suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Ao passo que você tem aí à esquerda um dos outros reformadores, João Calvino, à direita você tem Jacob Armínio e também você tem aí à direita, de forma extrema direita, Ulrich Zwinglio. São esses os reformadores mais conhecidos da época. E eles então desenvolvem esse raciocínio dos 5 pilares da fé cristã, que seria a palavra chamada 5 solas, ou seja, a palavra solas em latim significa a palavra somente. Então ele quer dizer sola fide, ou seja, somente a fé, sola escritura, ou seja, somente a escritura e toda a escritura, solos Christus, somente Cristo, sola gratia, somente a graça, e o quinto, soli deo glória, somente glória, somente a Deus. Esses são os pilares, os 5 pilares trazidos para embasamento da fé cristã, contra e criando uma ruptura com tudo aquilo que a igreja vinha ensinando e pregando naqueles dias. Eu coloco na tela a imagem de Lutero,
onde ele, da sua frase, né, básica de tudo aquilo que ele vem lendo, era exatamente sobre que somos salvos somente pela fé. E isso foi exatamente uma grande barreira, um grande problema para o clero católico naquela época. Calvino vem dizer e cria um outro problema logo depois, quando ele, lendo e entendendo e participando da reforma, ele escreve que somos salvos pela predestinação. Ou seja, então surge uma nova forma de interpretar as Escrituras ali com a reforma, porque João Calvino ele vai entender que Deus elegeu, Deus predestinou algumas pessoas à salvação e outros não. Mas surge um outro chamado Ulrich Zwingli. Zwingli, então, ele já começa a contestar e escrever os seus artigos, que foram 64 artigos, contrário ao pensamento de João Calvino, assim como também Jacob Armínio escreve também abordando as suas teses diferente de Calvino, mostrando que o ser humano ele tem o livre-arbítrio e que somos salvos somente pela graça, mas que o ser humano tem o livre-arbítrio de aceitar ou não a graça do nosso Deus. Por isso que Calvino então chegava a dizer que a graça ela era irresistível, mas Armínio diz bem claro, apresentando vários textos, de que nós podemos resistir à graça de Deus. Ou seja, o ser humano é livre para aceitar ou não a salvação na pessoa de Jesus, por causa do livre-arbítrio. Isso significa que nós, assembleanos, nós somos arminianos. Ou temos a mesma forma de pensar de Zwingli e de Armínio, porque nós cremos que somos salvos pela graça e que nós temos o livre-arbítrio, nós podemos rejeitar ou não a salvação. E aquele que rejeitar, ele está condenado. E aquele que aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, esse terá direito à entrada celestial. Essa é a forma como nós, assembleanos, cremos, acreditamos piamente nessa interpretação de Armínio. Essa expressão, sola scriptura, já que nós estamos falando sobre o fato de que nós somos comprometidos com a palavra de Deus, nós vamos nos deter apenas no termo de uma dessas 5 pilares, sola scriptura. Por quê? O que significa sola scriptura? Significa que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida cristã. Isto por quê? Porque a Igreja Católica ensinava e pregava sobre as tradições. E as pessoas, na verdade, estavam muito mais presos às tradições do catolicismo. Haja visto que os padres, na época, os bispos, eles não liam a Bíblia nas missas, no idioma de cada nativo, lia em latim. Isso significava que as pessoas não sabiam o que o padre estava dizendo, o que estava lendo. Mas, com a reforma, isso ficou bem claro, que somente a Bíblia, somente ela é a única regra de fé. Nenhum outro livro, e também a única regra de prática cristã. Ou seja, todas as nossas práticas, toda a nossa conduta precisa estar balizada, precisa estar embasada na Bíblia, na palavra de Deus, e não em outros livros que alguém possa escrever ou dizer que apareceu um anjo que escreveu aquele livro para dar suporte à Bíblia, em hipótese alguma. Então, é por meio da Bíblia que podemos conhecer a Deus, é por meio da Bíblia que nós poderemos conhecer a vontade de Deus. Então, surgem outros grupos que não veem a Bíblia como única regra de fé e prática para a vida cristã. Os católicos, como eu disse, eles têm a Bíblia, mas também pregam a tradição. E, na verdade, muito mais a tradição, como eles dizem, da Santa Igreja, do que a palavra de Deus. As Testemunhas de Jeová também usam o quê? Eles têm a tradução do Novo Mundo. Os Testemunhos de Jeová, na verdade, a Bíblia deles existem todas umas mudanças, umas alterações nos textos, não é fiel ao texto, tanto no hebraico quanto no grego, e ainda possui a revista Sentinela.
Então a Bíblia não é a única regra de fé e prática para eles. Os mormons, da mesma forma, eles têm a Bíblia, mas também ele tem o livro do Mormon, porque para eles, o criador do mormonismo, que é Joseph Smith, ele diz que um anjo chamado Moroni apareceu para ele e mostrou para ele um livro cravado em barras de ouro, e ele então interpretou aquele anjo que diz para eles, e aí os mormons então passam a usar como regra de vida para eles o livro do Mormon. A Bíblia, para eles, é apenas um ponto de início para qualquer conversa, quando eles aparecem na casa de alguém, assim como os testemunhos de Jeová. Mas para nós, a única regra de fé para nós é a Bíblia. Fé e prática é a Bíblia como a palavra de Deus. Os nossos fundamentos, nós estamos fundamentados na palavra do Senhor. Sim, literalmente na palavra de Deus. Nós cremos que a revelação canônica se encerrou com os apóstolos do Novo Testamento. Eu vou ler o texto de 1 Coríntios, no capítulo 15. Nesse texto de Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo a igreja aos Coríntios, e o capítulo 15, ele trata a respeito da ressurreição. E quando ele falando sobre a ressurreição, ele está dizendo aqui, lembrar os irmãos do evangelho que tem comunicado aos Coríntios, e que ele vem dizer que Jesus morreu, morreu segundo os seus 100 pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Os 12 aqui quem? Pelos apóstolos. Esses 12 aqui é o colegiado que nós chamamos os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, é o colegiado eleitos pelo Senhor Jesus. E o verso 6 do capítulo 15 diz assim: depois foi visto uma vez mais, por mais de 500 irmãos, quer dizer, Jesus, depois da sua morte e ressurreição, dos quais, Jesus está falando desses 500, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Então, Paulo está dizendo que muitas pessoas que viram Jesus depois que ele ressuscitou, estavam vivos e poderiam testemunhar de que Jesus estava vivo. E o que Paulo está querendo dizer com isso? Aqui no verso 7 ele vai dizer: depois disso foi visto por Tiago e por todos os apóstolos. Aí o verso 8 ele vai dizer: e por último de todos, apareceu também a mim como a um abortivo. Então, quando nós olhamos as Escrituras, nós vamos verificar com clareza de que o apóstolo Paulo foi o último dos apóstolos. O capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos é claro em apresentar a conversão do apóstolo Paulo, o plano de Deus na vida do apóstolo Paulo, e que ele seria um homem que iria pregar o evangelho, levar o evangelho aos gentios. E isso nós vamos encontrar que Paulo ele se converte cerca de 50 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. O que nós estamos dizendo aqui? Que nós cremos que a revelação canônica, vou falar sobre o que é o cânon, se encerrou com os apóstolos do Novo Testamento, ou seja, com os 12 e o apóstolo Paulo. Quando nós vamos para Efésios, no capítulo 2, o verso de número 20, nós vamos encontrar aqui passagem do apóstolo Paulo, citando isso à igreja aos Efésios, quando ele fala assim, olha, assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Ele está falando sobre os crentes em Éfeso. Edificados sobre o fundamento de quem? Que eles são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo a pedra principal angular. Olha, o que nós queremos dizer aqui é de que a Bíblia é a única regra de fé e prática, e nós não necessitamos, em hipótese alguma, de uma nova revelação. Por que isso? Porque quando nós lemos o texto de 2 Pedro, no capítulo 1,
nós vamos encontrar aqui, principalmente o verso 20, de que toda escritura, nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Nós não necessitamos, em hipótese alguma. Mas veja um detalhe. Alguns não pentecostais, ou seja, pessoas que são evangélicas, mas não são pentecostais, e alguns também que são cessacionistas. O que eu quero dizer com isso? Quem são os cessacionistas? São os evangélicos que não creem que Deus continua usando as pessoas, que o Espírito Santo continua usando as pessoas nos dons espirituais. Ou seja, para alguns não pentecostais, para essas pessoas que creem que o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais cessaram lá na igreja primitiva, ou seja, para esse grupo de pessoas, o Espírito Santo não continua usando a igreja nos dons espirituais, como é relatado em 1 Coríntios capítulo 2, eles nos veem como um movimento, esse grupo de pessoas, eles nos veem e pregam e falam, olha aí, como um movimento que baseiam suas crenças e prática nas emoções e que nós ensinamos a crença do cânon aberto. Mas isso é um puro engano a nosso respeito, que são interpretações equivocadas desses grupos não pentecostais, desse grupo cessacionista, porque eles, eu creio, na verdade, que eles não querem acreditar, porque as nossas literaturas são tão claras. Quando vem a nossa igreja, o que nós pregamos, o que hoje se expõe, o que eu estou mesmo dizendo aqui, e é tão claro a respeito desses detalhes, mas o que nós queremos dizer é que, na verdade, a interpretação deles são equivocadas. Mas eu quero explicar sobre o que é o cânon fechado e o cânon aberto. Porque nós estamos fundamentados literalmente na doutrina dos apóstolos. Sim. Olha, o que é cânon? A palavra cânon significa régua, ou seja, uma vara de medir. Então foram utilizados pelos pais da igreja, pelos concílios, padrões. E esses padrões foram, claro, inspirados, direcionados pelo Espírito Santo, de quais livros deveriam fazer parte e quais livros seriam, na verdade, que foram inspirados por Deus, e quais livros poderiam ser considerados como sagrados, inspirados por Deus, e de que não tinha falha naqueles livros. Isso porque surgiram muitos outros livros no período do Novo Testamento, logo após a morte de Jesus, que tentaram e escreveram a respeito da morte de Jesus, não somente esses 4 não. Porque quando nós olhamos sobre os 4 evangelistas no Novo Testamento, mas muitas outras pessoas também escreveram livros a respeito da vida de Jesus. Mas esses outros livros não foram considerados e não são considerados como sagrados, ou seja, não passaram pela régua, não passaram pelo cânone, ou seja, não são livros canonizados, não são considerados sagrados. E muitos deles, então, não foram aceitos. E esses livros é quem foram aceitos depois de muitas discussões, depois de muitas análises. Por isso, então, que é chamado de cânon fechado. O que é cânon fechado? São os livros da Bíblia considerados inspirados por Deus e autoritativos, que não podem mais ser acrescentados ou removidos. Isso significa que esses livros que nós temos, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, mas em especial o Novo Testamento, por quê? Porque o Antigo Testamento, o cânon dele já tinha passado pela régua antes do nascimento de Jesus.
Mas o que nós estamos querendo abordar são exatamente as Escrituras do Novo Testamento, especificamente. Esses livros, então, são considerados inspirados, todos que nós temos aqui nas Escrituras. Não podem ser removidos e não pode ser acrescentado nada do que existe nesses livros. Por isso é chamado de cânon fechado. Ou seja, que a revelação divina está encerrada. O que significa isso? Que o que Deus teria que escrever, o que Deus queria expor por mensagem à humanidade de forma escrita, então se encerraram nesses livros. Qualquer outro evangelho, como o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 1:8, e qualquer outra coisa que surgir depois disso é considerado como anátema. O que significa anátema? Maldito. Paulo chega a dizer, se até uma outra pessoa vir nos apresentar um outro evangelho, que seja um anjo, considere como anátema. Isso mostra o quê? Que a revelação divina, de forma escrita, está encerrada. Isso por quê? Porque a Bíblia, o que nós temos aqui é o livro, é a palavra de Deus e é suficiente. Não é necessário mais nada além disso. Por isso que o nosso tema da nossa aula é exatamente isso, comprometidos com a palavra de Deus, com tudo que está escrito aqui, perfeitamente com tudo, do princípio ao fim, nós estamos comprometidos, nós como pentecostais estamos comprometidos. E o que é o cânon aberto? O cânon aberto é aqueles, né, que aceitam, que permite adição, ou seja, colocar novos livros na Bíblia, ou acrescentar alguma coisa a mais. Ou seja, quando se fala de cânon aberto, é que aceita que existe uma revelação continuada. Ou seja, que Deus continua revelando coisas além da Bíblia. Só que é isso que muitas vezes os não pentecostais, os cessacionistas, eles querem dizer e nos acusar de que nós fazemos parte exatamente do cânon aberto. Por quê? Porque nós dizemos que a revelação de Deus, ela é contínua. Deus continua revelando as coisas para nós. E nós cremos, porém com a diferença. O que nós cremos é exatamente o seguinte, de que nós cremos de que Deus nos usa com os dons espirituais, mas todos esses dons espirituais, quando Deus fala, ou que seja interpretando línguas ou profecia, tem que estar embasado nas Escrituras, tem que estar embasado na palavra de Deus. Por quê? Porque nós, como pentecostais, não necessitamos de uma nova revelação extraordinária, em hipótese alguma, ou pretensamente canônica. Isso significa que nós, como pentecostais, clássicos, não aceitamos em hipótese alguma qualquer movimento, qualquer grupo que surgir, e apresentar livros dizendo que aquele livro, ele dá sequência às revelações que já existem na Bíblia. Nós não cremos nisso. Para nós, a Bíblia é suficiente, somente a Bíblia. Então veja, por nós sermos usados pelos dons espirituais, não quer dizer que recebemos nova revelação, em hipótese alguma. Ser usado por Deus pelos dons espirituais, não quer dizer que nós recebemos uma nova revelação, algo novo, extra-bíblica, em hipótese alguma. Porque Deus, nós cremos que Deus nos usa, sim. Olha, isso por quê? Porque tudo que nos nossos cultos precisa ser observado, naturalmente, ser medido o que se fala. Ou seja, é analisado se tem base nas Escrituras. Porque muitas vezes as pessoas se levantam em profecia e entregam mensagens proféticas. Nós cremos que Deus continua falando através dos dons espirituais. Mas todas as profecias
elas têm a função de exortar, de edificar a igreja. E essas profecias, naturalmente, elas têm que existir profundamente, elas precisam estar embasadas na palavra de Deus. Porque qualquer pessoa que tentar colocar coisas além, nova revelação, nós descartamos, não veio de Deus, não é de Deus. Isso significa para quem? Para os pentecostais clássicos. Para alguns outros que têm surgido por aí, nós, ou eu, nós, em hipótese alguma, podemos confirmar. E outro fator, quanto à autoridade da Bíblia, é que nós não somos deístas. Não somos deístas, porque alguns, eu acho incrível as pessoas tentar nos taxar, né? As pessoas utilizar esses termos. Por quê? O que é o deísmo? Deísmo é uma doutrina filosófica antiguíssima. Ela afirma a existência de Deus. Os deístas creem na existência, ou seja, que Deus existe. Mas só que Deus está muito longe. Deus é transcendente, Deus está muito distante de nós e não se envolve com os assuntos humanos. Então os deístas creem que Deus existe, mas eles não envolvem com nada do ser humano. E tanto é que existe, né, muitas pessoas que são deístas que dizem isso claramente. Ou seja, o que eles querem dizer é que Deus então criou as coisas, porém abandonou essas coisas à sua própria sorte. É como um relojoeiro, né? Um relojoeiro que dá corda ao relógio e deixa o relógio funcionando, mas esquece do relógio. Isso é o deísmo. Então, o deísmo, ele crê na existência de Deus, mas que Deus abandonou as criaturas, as coisas que ele fez, à sua própria sorte. Mas, na verdade, nós não somos deístas. Nós cremos na existência de Deus, mas nós somos teístas. Nós somos teístas e cremos que Deus não está longe de cada um de nós. Deus está presente. O Espírito Santo habita em nós. Deus conosco, o Emanuel. Deus, ele é transcendente, mas é um Deus imanente, um Deus presente. E Deus está sempre interessado na vida do ser humano e quer trazer o ser humano para si. Olha, veja, o fechamento do cânon sagrado não significa que Deus abandonou as suas criaturas ou o seu povo. Não. O cânon sagrado foi fechado. Ou seja, não se pode criar nada além da Bíblia. O que teria que ser escrito é suficiente o que nós temos na Bíblia. Mas isso não quer dizer que Deus nos abandonou as suas criaturas, que Deus abandonou o seu povo. Pelo contrário, Deus continua ativo. Deus continua presente, porque Ele é eterno, Deus é vivo. Ele é um Deus pessoal, é um Deus transcendente, mas também é um Deus imanente. Olha, o cânon, aquilo que não deveria, ou seja, que não deve ser escrito além do que nós temos, não faz disso um Deus distante, porque Deus é vivo e está presente constantemente em nossas vidas. Nós cremos que Ele continua a comunicar com o seu povo por meio dos dons espirituais. Sempre nós, como pentecostais, nós cremos dessa forma. Porém, essa revelação não se reveste de autoridade canônica para a igreja. Ou seja, quando Deus revela alguma coisa a alguém, através de profecias ou de outros dons, não significa que isso se reveste de autoridade canônica, porque nada que é falado poderá ir além das Escrituras. E como é que Deus fala conosco? Deus fala conosco através da leitura da sua palavra. Nós, lendo a palavra de Deus, o Senhor fala conosco e comunica conosco no nosso ser, nos faz entender a nossa postura,
as nossas atitudes. Como é que Deus fala conosco? Através dos dons espirituais. Sim, é assim que Deus fala conosco. Também nós cremos que Deus fala conosco através dos sonhos. Deus fala conosco por visões. Sim, e pelas coisas simples da vida, Deus fala conosco. Mas a Bíblia é a única autoridade. Ela é a nossa regra de fé e prática. É a Bíblia. Ela é suficiente. Nós não temos nenhum outro livro e nenhuma outra profecia que não esteja embasada nas Escrituras. Para nós não tem efeito, não tem valor. Por isso que nós, assembleanos, assim como nós como igreja, por isso que nós, através da escola dominical, dos pastores nas igrejas, orientam a respeito disso e está sempre vigilante para que evite de que alguma pessoa, né, venha surgir ali de maneira humana e não usada pelo Espírito Santo na tentativa de enganar os servos de Deus. Indo para o nosso segundo ponto, nós vamos aqui, no nosso segundo ponto, tratar de que a nossa confissão de fé, que foi estabelecida para a nossa denominação e oficializada em 2017, ela é um tratado doutrinário da Bíblia que norteia a vida dos crentes e também essa confissão de fé protege a igreja contra as falsas doutrinas. Isso porque nós zelamos pela doutrina, nós zelamos pelo ensino. O que significa a palavra doutrina? A palavra doutrina do grego é didaskalia, que do latim significa doutrina. E o que significa a palavra doutrina? Ensino ou instrução. Esse termo, ele é compreendido, vai depender do seu contexto. Por exemplo, quando nós lemos em Atos dos Apóstolos 2:42, que fala assim, e perseveraram na doutrina dos apóstolos. Ou seja, que a igreja, os novos crentes, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Isso significa o quê? Que os crentes permaneciam seguindo o quê? Os ensinos dos apóstolos. Doutrina, ensino, é o que nós continuamos fazendo. Nós estamos seguindo os ensinos dos apóstolos. Veja, e o nosso conteúdo de fé está claro de que a palavra, então, doutrina significa ensino, significa instrução. E nós vamos encontrar esses textos com clareza em Deuteronômio 32 e o verso 2. E eu sugiro que você depois leia na sua Bíblia, que você verá como que naquele cântico espiritual, um cântico proferido por Moisés, que nós chamamos de cântico espiritual, no verso 2, ele vai usar metáforas para falar sobre o ensino, sobre a palavra de Deus. Mas também o termo doutrina, ele é aplicado também aos credos, que tornou-se necessário criar os credos. O que é o credo? É um ensino sistemático dados o quê? Dentro da revelação divina. Os credos, eles são necessários para ajudar as pessoas a compreender de forma sintética doutrinas bíblicas. Por exemplo, como é que a pessoa vai entender sobre salvação, sobre pecado? Porque a Bíblia não foi escrita de forma sistemática. Lá você vai abrir lá um livro que vai falar sobre salvação, um outro livro que vai tratar sobre pecado, ou escatologicamente. Não. Então foi criado um credo para desenvolver tópicos sistemáticos para que a pessoa entenda, aprenda, ou seja, para ensinar o leitor de maneira sistemática. Então a fonte do conteúdo doutrinário, qualquer que surgir, é a palavra de Deus, auxiliado pela experiência cristã e com a ajuda do intelecto humano. Ou seja, quando se desenvolve, quando se cria um credo, ou mesmo quando se cria o chamado confissão de fé, significa que o conteúdo ali tem que estar embasado na palavra de Deus.
Ele apenas tem uma forma didática para facilitar a compreensão das pessoas. Isso se faz através de quê? Do ensino. Isso se faz através de quê? Da instrução. Então, por isso que a igreja, ela para instruir as pessoas, para orientar as pessoas. Isso mostra o quê? Que a igreja, ela zela pela sã doutrina, apresentando aos irmãos, às pessoas convertidas, aos novos cristãos, aos novos convertidos, sobre a palavra de Deus. Ainda sobre o conteúdo da fé, quando nós lemos no texto, em apreço aqui de 2 Timóteo, nós vamos verificar no verso 2 Timóteo capítulo 2, o verso 14, o apóstolo Paulo está dizendo assim a Timóteo: traze estas coisas à memória, na mente, né? Ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Então, quando ele está dizendo esse termo aqui, traze essas coisas à memória, ele está referindo o quê? Ele está referindo à sã doutrina. Em contraponto ao quê? Aos falatórios profanos, às muitas heresias, às muitas coisas que as pessoas tentavam expor e explicar com base na filosofia, ou tentando trazer algum ensinamento relacionado à lei. Como muitas vezes, muitos dos judeus insistiam na igreja, tentando trazer as leis mosaicas para a igreja. Então, Paulo está falando exatamente isso para Timóteo. Traze a ele, a igreja, o que? Essas coisas à memória, o que? O ensinamento das Escrituras, para contrapor aos falatórios, às falas que são contraditórias aos ensinamentos bíblicos. Então, os credos e as confissões de fé são documentos eclesiásticos, né, desenvolvido, criado pela igreja, com o propósito de interpretar as Escrituras para sintetizar o ensino à igreja. É o que eu disse agora há pouco, para facilitar o entendimento às igrejas. Por isso que então foi criado os credos ou as confissões de fé. Agora, quando nós falamos de credo, os credos eles são muito genéricos, eles não são muito objetivos, ao passo que a confissão de fé são mais detalhadas, foram elaboradas com mais detalhe, são as confissões de fé. Por isso que eu prossigo dizendo que a confissão de fé, ela não é de autoria particular, né? Porque eu penso assim e vou desenvolver um livro, né? A nossa confissão de fé. Essa nossa confissão de fé, ela não substitui a Bíblia em momento nenhum. Tanto é que a maioria dos assembleanos nem tem esse documento, mas ele é necessário e importante para quê? Para instruir, para ensinar a igreja. Então ela não é de autoria particular, ela expressa o pensamento e a vida da igreja. Simplesmente dessa forma. É um documento submetido às Escrituras e está em conformidade com as Escrituras. Então, o que é uma confissão de fé? É um sumário doutrinário da Bíblia e ajuda na compreensão da igreja e serve como proteção contra as falsas doutrinas. Então, esse compêndio, esse livro que foi produzido pela Assembleia de Deus, na verdade, a maioria das religiões possui um credo, a maioria das religiões, das igrejas evangélicas, possui suas confissões de fé, e a Assembleia de Deus nunca teve uma confissão de fé de maneira oficial. Então agora, a nossa denominação, desde 2017 para cá, nós possuímos um compêndio, um livro chamado Confissão de Fé, que são 16 tópicos que vão abordar os parâmetros nosso, totalmente embasado nas Escrituras, de maneira sistemática e utilizando os versículos bíblicos para comprovar
o pensamento desenvolvido para auxiliar no entendimento dos irmãos. Então a declaração de fé expressa o quê? A doutrina oficial da igreja, mas a palavra final é a Bíblia. Assim como os compêndios existentes. Diferente dos mormons, diferente dos testemunhos de Jeová e diferente das tradições católicas. Eu coloco na tela a capa da declaração de fé das Assembleias de Deus e do lado aí apenas os tópicos que na verdade eu extraí aqui, tem 14 aqui, mas na verdade são 16, porque posteriormente foram acrescentados outros 2 aqui sobre a família. E não me lembro agora com detalhe qual o outro que foi acrescentado na nossa declaração de fé. Então veja, a declaração de fé feita pela Assembleia de Deus é apenas um instrumento de instrução, de doutrinar a igreja, para que ela siga aquelas orientações embasadas nas Escrituras. Essa confissão de fé, em hipótese alguma, substitui a Bíblia em momento nenhum. E para encerrarmos o nosso terceiro ponto, já que nós estamos falando sobre comprometidos com a palavra de Deus, o nosso terceiro ponto, nós vamos falar sobre o cuidado quanto ao modismo. Então, nesse tópico, nós veremos que o nosso cuidado com a sã doutrina vai além do combate ao modismo. Mas também para quê? Para defender a nossa fé das heresias e refutar aos erros que se opõem aos ensinos bíblicos. Esse é o cuidado que nós temos. Por que isso? Em relação aos modismos que surgem, eles estão carregados de modismo, de vez em quando surgem algumas coisas novas. E quantos erros teológicos que existem, que brotam por aí, com muitos pregadores, mas nós temos cuidado, zelo, e estamos comprometidos com a palavra de Deus. Primeiro, o que é modismo? A palavra de estudo, vem da palavra moda, vem daquilo que está em voga. E tudo aquilo que está em voga é o quê? Passageiro. Uma coisa que foi moda um tempo atrás, não é e não está em moda hoje. Não é isso? Quantos carros, eles foram lindos há uns anos atrás, mas hoje nós não vimos mais como carro bonito. Ele estava em voga, ele era moda naquela época. Hoje nós os achamos esquisitos, feio, quadrado. Quando nós olhamos as nossas fotos, as fotos dos nossos pais, é tão comum naquela época, aquelas roupas, aquelas vestimentas, estavam em moda. Era lindo, maravilhoso, todo mundo fazia. Mas passado um tempo, acabou. Não está mais em moda. Ou seja, não está mais em voga. É novo, é novidade, é coisas novas que está surgindo aí. Então, teologicamente, isso trata de quê? Eu vou até ler o texto em Efésios, no capítulo 4, porque ele é muito rico e importante. Teologicamente falando, modismo são os ventos de doutrinas que vêm e se vão. Ou seja, são ventos que surgem aí de doutrina mesmo, de ensinamentos, que são extras, palavra de Deus, que surgem e que vão. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, a igreja, em Efésios, capítulo 4, e o verso 14, diz assim, eu vou ler o versículo 13, diz assim o 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens com que com astúcias induzem ao erro. Isso é modismo. São ventos de doutrinas que surgem
e que induzem as pessoas aos erros. Se você depois leia segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, você vai verificar como que surgiram tantos falsos mestres nos dias do apóstolo Pedro, e Pedro vai expressar ali qual foi o fim daquelas pessoas, desses falsos mestres, ou seja, desses falsos ensinadores. Então, nós temos um cuidado muito grande com esses modismos, com essas coisas novas que surgem, que não fazem base com a palavra. Nós medimos com a palavra de Deus, e aí nós entendemos muitas vezes que são esses chamados ventos de doutrinas que surgem por aí, com as suas filosofias, com a sua moda de pensar, mas que vão e que vêm. Veja, esses modismos têm caráter efêmero, ou seja, que dura pouco. Acontece hoje, está em evidência, mas dura pouco. Não são perenes, não são eternos, como das Escrituras. Ou seja, os modismos, eles para nada servem. Se nós analisarmos todo esse tipo de modismos que surgiram e que surgem, eles para nada servem, são inúteis e não servem para nada, não têm proveito. O que eles servem é para confundir os incautos, para complicar muito das pessoas, que por falta de embasamento bíblico se permitem envolver. Olha, vamos citar alguns exemplos desses aí. Quem não se lembra do dente de ouro? Que surgiram os pregadores aí pelas igrejas. Eu não, aqui por exemplo, onde eu reúno, isso não aconteceu não. Mas em muitas congregações e em muitas igrejas, até mesmo da Assembleia de Deus, e principalmente de algumas outras denominações que se chamam de evangélicas, ou que até que se chamam de pentecostais, mas surgiram por aí muitos desses modismos naquela época, do chamado dente de ouro, que as pessoas começaram a surgir com dente de ouro. Eu te pergunto, por que isso? Que valor tem de Deus se manifestar nas pessoas em dente de ouro? Com qual valor, com qual significado? Nós analisávamos sobre isso e não concordávamos com isso. O chamado também, a unção do caicai, né? As pessoas tinham que elas surgiram aí um período aí de soprar e as pessoas caíam. Quantas igrejas aí evangélicas isso aconteceram, e deve estar acontecendo por aí ainda, que as pessoas sopravam, aí caía aquele monte de pessoas no chão, aí vinham com aqueles lençóis brancos cobrindo aquelas pessoas. Isso é efêmero. Que valor teve aquilo? Que significado teve aquilo? A pessoa caía, aí eu tanto é que eu cheguei a perguntar a alguns que falaram que caíram, o que você sentiu? Aí eu caí. Mas você sentiu o quê? Nada. Depois eu percebi, eu levantei, e pronto. Então, que edificação que teve? Que efeito que teve para o crente? A mesma coisa também, o outro modismo foi o G12. Eu não vou entrar nos detalhes aqui. Cadê o G12? É um outro modismo que surgiu. Teve também aquela febre dos anjos, que os anjos estão na igreja, que o anjo está chegando, que o anjo está entrando aí, o anjo está aqui no altar, chamado a febre dos anjos. Quantas e quantas aberrações surgiram nos meios pentecostais também, claro, mas tem uma coisa, nós zelamos literalmente com a palavra de Deus e não aceitamos esses modismos por aí. Então, onde estão esses promotores, as pessoas que criaram essas modas? E os expoentes, os seguidores deles, cadê eles? Sumiu. Olha, na verdade, o único meio de combater essas heresias exóticas é através do conhecimento adequado da palavra de Deus. Então, quando surgem essas coisas, esses modismos, porque existe, eu já ouvi há poucos dias agora, aí, de que numa determinada denominação, eles criaram lá um momento no hall da igreja, para luta de boxe, porque tinha um boxeador que estava convidando as pessoas para ir para a igreja, e ali ele estaria dando treinamento, e as pessoas estavam lá na igreja lutando boxe. E as outras coisas que surgem, mas que sentido isso? Para atrair as pessoas à igreja? Para atrair? Deus não precisa disso. O que acontece é que a palavra de Deus,
através do Espírito Santo, veja que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. E é o Espírito Santo que convence o homem da justiça, e do pecado, da justiça e do juízo de Deus. É o Espírito Santo. Então não é necessário essas coisas exóticas, esses modismos, eles não alteram. Se trazer algumas pessoas para a igreja, elas vão embora daí a pouco. Não tem progresso, mas nós zelamos quanto a esses tipos de modismo. Mas também a Bíblia diz o quê? Que nós precisamos ter cuidado. E aí diz o apóstolo Paulo, que nós devemos apresentar-se a Deus aprovado. É o verso 15 de 2 Timóteo, no capítulo 2. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de quem envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E essa qualificação, ela vem de quem? De Deus. É Deus quem qualifica os servos do Senhor. Então, apresentar-se a Deus aprovado significa estar disponível, testado e aprovado por Deus e também reconhecido pela igreja. Por que isso? Porque desde o início da igreja, a igreja primitiva teve que enfrentar uma avalanche de heresias e aberrações doutrinárias que foram ensinadas pelos falsos mestres. Quantas e quantas pessoas surgiram no início da igreja? Quantos hereges? Quantos falsos mestres tentando explicar sobre a Trindade, tentando explicar sobre Jesus, sobre o nascimento virginal de Jesus? Tantas aberrações surgiram. Sim. Então sempre a igreja enfrentou isso e nós continuamos enfrentando, mas estamos aqui através da palavra de Deus. Por isso que nós precisamos procurar apresentar-se a Deus aprovado. Literalmente, aprovado. E quem trabalha e nos qualifica é Deus, através da própria palavra. Olha, nós encontramos textos, como o apóstolo Paulo, quando ele vai falar ali em 2 Coríntios, capítulo 10, capítulo 11, ele vai falar a respeito dos maus obreiros, ele vai falar dos obreiros fraudulentos, que vão às igrejas para roubar das pessoas a fé das pessoas, induzir as pessoas. Mas a Bíblia diz também que essas pessoas serão desmascarados. Quando nós lemos em Mateus, no capítulo 7, dos versículos 21 a seguir, nós vamos encontrar exatamente o momento final de pessoas desse texto, desses maus obreiros, de pessoas que são falsos mestres, que andam por aí ensinando coisas que a Bíblia não diz, aos incautos, aos fracos na fé, aquelas pessoas que não estão embasadas nas Escrituras, e essas pessoas, quando elas morrerem e se apresentarem diante de Deus, olha o que diz as Escrituras. Jesus falou assim, olha, em Mateus 7, 21 a 23, nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então as Escrituras é muito claro a respeito desse tipo de obreiro. Como eu disse lá em 2 Pedro, capítulo 2 também, de Pedro, deixa muito claro. O livro de Tiago também, a epístola de Judas, também é muito claro, a epístola de Judas vai esclarecer a respeito desses fraudulentos, desse tipo de pessoas que ensinam modas, que trazem coisas, esses modismos para a igreja, mas que não tem nenhuma fundamentação nas Escrituras. Mas nós, como pentecostais clássicos, estamos comprometidos com a palavra de Deus. E o ensinamento do apóstolo Paulo prossegue dizendo, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Porque essa palavra obreiro significa o quê? Quem está envolvido na obra, que trabalha na obra do Senhor. Ou seja, são pessoas que estão literalmente envolvidas no reino de Deus. É uma expressão metafórica para falar daqueles que servem a Deus, que trabalham na obra de Deus. Ou seja,
de modo geral, está falando de quem? Fala aos apóstolos e fala também aos demais oficiais da igreja. Esses são chamados obreiros. Isso significa que, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Olha aí, a palavra manejar bem, no grego é ortotomel, que significa cortar reto, cortar em linha reta. Ou seja, ela tem o significado, ou seja, quem manejar bem é da ideia de que mantém o curso reto, mantém em linha reta. Ou seja, o uso do apóstolo Paulo para essa palavra, manejar bem, é uma expressão metafórica. Por que isso? Ele estava preocupado que as pessoas fizessem uso correto da palavra de Deus. Ou seja, que manejasse bem a palavra. Isso significa que o obreiro, o instrumento de uso dele é a Bíblia. O instrumento de uso dele é a palavra de Deus. Então ele precisa manejar bem a palavra. Para isso, ele precisa estudar a palavra. Para isso, ele precisa orar a Deus, ter intimidade com Deus para compreender os propósitos, os planos de Deus para ele e para a igreja e as pessoas. Então, por isso que o apóstolo Paulo estava orientando a Timóteo nesse sentido, que eles manejassem bem a palavra de Deus. Ou seja, que houvesse uma exegese, que houvesse uma interpretação clara, sólida, com aplicação espiritual para a igreja, de modo que a igreja pudesse caminhar no curso reto e andar na presença do Senhor, sem sair da linha, ou seja, não saindo da palavra de Deus e permanecesse nas Escrituras. E assim nós encerramos a nossa aula, depois de falarmos desses 3 tópicos. A Bíblia é a nossa autoridade, ela é a nossa regra de fé e prática. Também nós falamos que nós zelamos pelas Escrituras e que condenamos os modismos que surgem por aí. Então nós, como pentecostais, estamos comprometidos com a palavra de Deus e cremos que ela é a única revelação de Deus escrita à humanidade. Então, diante disso, fica claro que nenhuma outra literatura exerce autoridade sobre a nossa vida. Nenhuma outra literatura exerce autoridade sobre nós. Literalmente e somente as Escrituras. Bem, meu irmão, nós chegamos ao final da nossa aula. Espero que eu tenha contribuído com as abordagens, principalmente no primeiro ponto, com alguns acréscimos que eu estabeleci para facilitar o entendimento quanto à autoridade bíblica, quanto aos parâmetros estabelecidos pela Igreja da Reforma. E nós, como pentecostais clássicos, somos, sim, usados pelo Espírito Santo. Deus manifesta os seus dons no nosso meio, mas todos eles precisam estar sob a régua, medidos sobre a palavra de Deus. Amém, meu irmão? Vamos orar ao nosso Deus, agradecendo ao Senhor pela sua palavra, e nós precisamos estar continuamente comprometidos com a palavra. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos pela tua palavra, por o Senhor ter levantado homens, profetas, ó Deus, no tempo de Israel, Senhor, santos homens inspirados pelo Senhor. Também, Senhor eterno, nós cremos na tua palavra, como no Novo Testamento, na nova aliança, Senhor, que tu levantaste homens inspirados pelo Espírito Santo a escreverem, Senhor, e hoje são considerados livros sagrados, e nenhum outro livro, Senhor, nós cremos além da tua palavra. Tudo que está na Bíblia é suficiente para nós, e é a nossa regra de fé e conduta para a nossa vida, Senhor. É assim que nós cremos e dependemos do Senhor e da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, e até a nossa próxima aula.